buenos días. El premio Francisco Mercado, el premio a la mejor tesis en investigación cualitativa en salud en Iberoamérica, fue instaurado en 2020 por el comité organizador del 9º Congreso de Investigación Cualitativa en Salud que se realizó en Uruguay. Cada 2 años se otorga el premio a la mejor tesis de doctorado en tesis monográfica, y en esta ocasión es un placer entregar el premio, no sin antes agradecer la donación de los $1000 a Rodolfo Levín, a Fernando Bertolotto, quien nos acompaña el día de hoy, y a Alejandra López, como parte del comité organizador del noveno SIX, y la donación de esos $1000 que ahora serán entregados para Mayalú. Antes también de agradecer y leer la acta de premiación, quisiera agradecer a todos los académicos quienes fungieron como evaluadores en las diferentes fases de la evaluación de las tesis candidatas, y por lo cual les pido un aplauso, ya que varios de ellos se encuentran en esta sala y cuyos nombres aparecen en las diapositivas. El 18 de marzo de 2025, el Comité Ejecutivo del Premio Francisco Mercado, integrado por Leticia Robles Silva, Denise Gastaldo y Azucena Pedraz, así como por Mauro Serapioni y Alex Branco Fraga de Brasil y Mauro de Portugal, como dictaminadores adjuntos, reunidos en una sesión virtual en la plataforma Zoom, decidieron por unanimidad otorgar el Premio Francisco Mercado edición 2025 a Mayalú Matos Silva por la tesis Control de sustancias ilícitas e sus impactos en violencia e salud, estudio de caso no Río de Janeiro, Brasil e Lisboa, Portugal, que sustentó el 21 de marzo de 2023 para obtener el grado de doctor en Salud Pública en el programa de posgraduación en Salud Pública de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arauca de la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil. Una vez examinados los dictámenes previos a las tesis que emitieron los miembros del jurado de la edición 2025 y considerando los pareceres de evaluación de los propios integrantes del Comité Ejecutivo y de ambos dictaminadores adjuntos, elaborados en base a la lectura y evaluación de las tesis finalistas, decidieron que la tesis de Mayalú Matos Silva presenta los méritos suficientes para ser galardonada como la mejor tesis de investigación cualitativa en salud en Iberoamérica en esta edición. La originalidad de la tesis de Mayalú Matos Silva se sustenta en la comparación de 2 culturas estatales en torno al fenómeno de las drogas ilegales provenientes de 2 continentes. Por una parte, Portugal, que hoy es sin lugar a duda el país europeo de referencia internacional en materia de política social sobre las drogas ilícitas, y por otra, Brasil, como su excolonia, con una política social fuertemente enmarcada en lo judicial penal, comparación que ofrece un acercamiento novedoso no solo al fenómeno de las muertes por violencia vinculados al mercado de las drogas ilícitas, sino también de las prácticas de racismo en ambos países. El estudio fue realizado desde una perspectiva postcolonial que logra enlazar la abstracción teórica con la interpretación de hallazgos empíricos provenientes de entrevistas con distintos actores sociales y la triangulación con un sólido análisis documental en ambos países. La relevancia social de ese estudio no solo deriva del análisis de las prácticas judiciales y de política social del Estado, sino también de cómo dichas políticas sociales afectan la vida de millones de personas en Iberoamérica. Razones, en definitiva, que han fundamentado la decisión de conceder a Mayalú Matos el Premio Francisco Mercado en su edición 2025. Por lo anterior, el Comité Ejecutivo y los dictaminadores adjuntos han acordado que la tesis sea publicada de manera bilingüe, portugués y español, en formato de libro digital de acceso abierto para su accesibilidad y difusión en la región iberoamericana, esperando presentar ese libro durante el SIX del 2027. En este momento hago entrega
a Mayalú de su constancia como sus $1000 y este es un obsequio de parte de Francisco. Todo joven que llegaba a la oficina siempre le entregaba este libro porque decía era inspirador para que transformaran el mundo. Dado concluida la ceremonia de premiación, Fernando Bertolotto continuará con la conferencia. Les dejo con ellos. Funciona. Bueno, buenos días a todas y todos. Mi rol es muy modesto en esto, es de moderar una presentación de un trabajo brillante como ya ha sido reconocido por el comité dictaminador científico. Quiero decir un par de palabritas nada más para situar a Mayalén. Ella es psicóloga, máster en medicina social, doctora en salud colectiva y es investigadora del Departamento de Estudios sobre Violencia y Salud Jorge Carelli, de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca, de la Fundación Fiocruz en Río de Janeiro, Brasil. Un lugar de referencia para la salud pública en la región y donde también las ciencias humanas y la investigación cualitativa ha tradicionalmente desarrollado muchos trabajos interesantes. Mayalén también es madre de 2 niñas de 9 y 11 años, o sea que eso es importante también señalarlo. Me imagino el orgullo que va a ser para las hijas de saber que su mamá ganó este premio. Bueno, no voy a ponerme a comentar la obra, ella va a presentarla. Creo que es un tema de particular relevancia, como ya se ha dicho, en particular de actualidad, incluso por los hechos que creo todos conocemos, vienen sucediendo en Río de Janeiro, en una de las favelas que tú conoces, el Maré en particular, donde ha habido intervenciones de guerra estos últimos semanas, que ha dejado muchos muertos y que vienen un poco desgraciadamente, a confirmar muchas de las cosas que tú denuncias, señalas, invitas a pensar en ese trabajo. Creo que es un trabajo muy inspirador, tanto desde el punto de vista de cómo está construido, el análisis de casos, ¿no? Los estudios de casos son una forma muy interesante de trabajar en la investigación cualitativa en salud. Tienen sus limitaciones, pero tienen una potencia muy grande y en este caso se demuestra claramente cómo se pueden superar contextos y escenarios tan distintos como pueden ser los de Portugal y Brasil, a pesar de que hay una historia, una continuidad histórica incluso entre esos pueblos, y podemos ver que finalmente la historia puede transcurrir de forma distinta. Yo le comentaba a Mauro que a inicios de los años 2000 tuve la oportunidad de estar en Porto y en Lisboa, en el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía, que está ahí, y me había sorprendido la preocupación que había en Portugal en ese periodo de cómo estaba creciendo el fenómeno del consumo y de todo lo que había alrededor de su mercado y su violencia. Y es sorprendente también cómo un país con esa historia puede evolucionar, ¿no? Incluso culturalmente. Creo que en un periodo corto de tiempo, finalmente, un cuarto de siglo,
Portugal supo llegar a una orientación, a una perspectiva de tratamiento de esas problemáticas que tú describes muy bien y que seguramente es la más adecuada que conocemos y que tenemos para tratar de contener un fenómeno que es excesivamente complejo, porque no es un fenómeno que sucede en la cuarta dimensión, ¿verdad? Es un fenómeno que sucede en la vida de todo el mundo está implicado, todo lo que es informal está particularmente asociado a lo formal, si no, no puede existir, y en particular todo lo que tiene que ver con el dinero que circula alrededor de todo esto, los intereses, etc. En fin, a mí me pareció también un trabajo muy interesante, muy inspirador. Le comentaba ayer que me parece que en mi país, Uruguay, podría ser muy inspirador también. Lo voy a compartir con las personas que están, una nueva administración que está tratando de actualizar sus orientaciones políticas, y creo que puede ser también muy interesante para pensar lo que estamos haciendo en Uruguay. Así que bueno, no quiero extenderme más, felicitarte, Mayalú, personalmente, y darte la palabra para que puedas, si querés, presentar tu trabajo. Muchas gracias. Olá, buenos dias. Agradeço aos organizadoras e organizadores do prêmio. Me sinto muito honrada de minha tese haya sido selecionada e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Quero dedicar o prêmio a mis hijas e as mineiras que compartilharam sua madre com a tese. Quando comecei o doutorado, tinham 12 e 4 anos. E também dedicar a meu companheiro Izar, que por seu apoio e compreensão. E também gostaria de agradecer a minha instituição, Fiocruz, e o Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde, Jorge Carelli, minha orientadora Patrícia Constantino e co-orientador Bruno Sena Martins, e ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde tive a oportunidade de realizar a passantia de investigação doutoral e fazer o trabalho de campo em Portugal. Eu gostaria de dedicar o prêmio também academicamente a nossa pesquisadora emérita de departamento, Cecília Minayo. Por favor, pode passar. Esta é uma oportunidade muito especial para conversar em torno de um tema muito preocupante, que é um grande desafio para a América Latina, que é a guerra contra as drogas, um fenômeno de suma violência e, ao mesmo tempo, opressivo, que tem tantas consequências humanas e sociais. Meu interesse por este tema se centra em compreender alguns processos que sustêm o fenômeno da violência armada em Brasil, em sua relação com o enfrentamento ao comércio de drogas ilícitas, entendendo a violência armada como um fenômeno que se refere à presença de armas de fogo em la sociedade em contextos de paz formal, armas que se disparam e se ameaçam com elas, tanto por membros de grupos delitivos, as forças de segurança privadas, as forças estatais, pero também utilizadas por cidadãos comuns. Meu interesse em particular é compreender a violência como um assunto de saúde e não só como segurança pública, assumindo a violência como um fenômeno que pode ser prevenido. A política mundial contra as drogas se sustenta em diversos acordos entre países que foram criando formas de regulação do consumo e comércio de drogas ao longo do século XX, pero al final passaram a ser criminalizadas e consideradas delitos penales. Se bem minha pergunta de investigação inicial se centrava em abordar o fenômeno social em Rio de Janeiro, Brasil se ampliou a uma análise comparativa, entre o qual também se realizou investigação em Lisboa, Portugal. Brasil oferece um cenário de política contra as drogas sustentado em el âmbito judicial, penal e militarizado. Em cambio, Portugal é um referente mundial por ter uma política de drogas orientada por la perspectiva da saúde pública, tendente a uma descriminalização do uso de drogas.
Ele me permitia ter uma visão de distintas políticas sociais de drogas, permitindo-me identificar como uma mesma política, que apesar de ter diretrizes mundiais, tem expressões concretas a nível nacional entre os países bastante distintas, com diferentes impactos e resultados, não só em relação ao consumo de drogas, sino também em las formas em que o comércio de drogas e seu enfrentamento impactam a sociedade e por onde os fenômenos de interesse da saúde pública, como a morbimortalidade, pero também todo o sofrimento humano involucrado. Minha postura teórica se assenta em las teorias pós-coloniais, particularmente para pensar a política de drogas em termos de relações de poder entre norte e sul global. Um dos conceitos centrais de minhas análises é de racismo, para entender como o colonialismo se expressa como desigualdades hierárquicas, desigualdades entre continentes e também entre países e interna a los países. O conceito de racismo como forma de opressão é o hilo condutor de esta exposição, a qual me permite exponer a construção de legitimidade de las relações desiguais de poder e a violência exercida a partir das políticas sobre drogas que oprimem, encarcelam e matam corpos e populações pobres e racializadas. A política de drogas como instrumento de governança de alcance global ha consolidado uma perspectiva que proíbe e criminaliza. Aqui cabe assinalar que o mercado de drogas é um mercado laboral para populações racializadas e socialmente excluídas, um mercado de precarização da força laboral que se involucra no tráfico de drogas. Esta precarização é uma expressão das dinâmicas de expropriação social de trabalho que se han consolidado com o tempo e está presente em ambas regiões estudadas. A América Latina concentra a produção de cocaína, onde o comércio de drogas se caracteriza por la presença do crime organizado e la militarização de los territórios, o fenômeno conhecido como a guerra contra as drogas. O enfoque militarizado ha generado altos níveis de violência que traem consequências econômicas e sociais em la região. Em cambio, a Europa ocupa um papel de mercado consumidor de substâncias, contando com uma sólida rede de tratamento e produção contínua de informação de saúde pública. As problemáticas associadas à violência não se ha configurado como um problema. Tanto o Brasil como Portugal realizaram reformas às suas políticas de drogas a princípio do século XXI, cuja característica é despenalizar ou descriminalizar o consumo de drogas, pero ao mesmo tempo endurecer as penas de castigo para o tráfico de drogas. Apesar de las similitudes, ambos países exibem diferenças em como se implementa dicha política. Em Portugal, se adotou uma perspectiva basada em la saúde pública para desenhar a política contra as drogas, trasladando o assunto das drogas do âmbito penal para o âmbito sanitário. Por uma parte, o consumo de drogas foi descriminalizado se consumia hasta uma certa quantidade de drogas. Por outra parte, a expansão de serviços de prevenção, dissuasão, tratamento, reinserção social e produção de informação permitiu o reduzo de consumo de drogas pesadas. O slogan "Antes tratar que castigar" resume esta perspectiva. As reformas permitiram a construção de um enfoque pragmático que reduziu também alguns impactos sociais vinculados ao fenômeno, como, por exemplo, o pequeno delito patrimonial. Ele se deve a que, ao tratar-se de dependência, a menudo já não necessitam cometer pequenos delitos para ganhar dinheiro e manter seu consumo. Quanto ao controle da oferta, Portugal é uma porta de entrada hacia a Europa, por lo qual a política concentra seus esforços em impedir o comércio internacional,
pero também combate o tráfico interno através da investigação policial como principal estratégia, acompanhado de uma redireção de um modelo centrado em encarcelar ao pequeno traficante. Al início do século XXI, a maioria dos traficantes callejeros eram processados bajo o delito de tráfico, com condenas de 4 anos mínimo. Atualmente, o traficante de menor escala é considerado dentro da categoria de tráfico de menor gravidade, recebendo condenas penais menores, incluindo condenas alternativas ou incluso suspensão provisional do processo judicial, que se pretendem como processos educativos e preventivos de reincidência. Essa estratégia ha permitido diminuir o número de encarcelamento por delito de drogas e aliviar a carga do sistema de justiça penal. Aunque e apesar de los esforços por redirigir o problema, os índices de encarcelamento seguem sendo altos e seguem afetando especialmente a famílias pobres e racializadas que habitam nas periferias do país, como me dijo um ativista do movimento social em Portugal. Basta observar a população carcerária para ver que são pobres e racializados. Há mais negros, romaníes e imigrantes, mientras que temos pessoas blancas com os mesmos delitos que cumprem uma condena diferente. Se bem é reconhecido por las pessoas que entrevistei que as drogas não só se encontram em barrios pobres, se menciona que ali essa atividade teria maior visibilidade e quizás intensidade, destacando o papel do mercado de drogas como mercado laboral para estas populações, que são o foco de um maior controle estatal. Para ilustrar, trago o testemunho de um polícia que dijo: famílias que há 20 anos se dedicavam ao narcotráfico terminam fazendo que seus descendentes hagam exatamente o mesmo. Os policias mais veteranos, com mais de 20 anos de trabalho, hoje arrestam a los hijos e netos de quem arrestaram há 20, 30 anos, fazendo exatamente o mesmo. Brasil é assinalado como uma das principais plataformas de distribuição de drogas do mundo, com uma posição geográfica estratégica entre produtores de cocaína e os mercados europeus. Sua extensão territorial dificulta o controle de fronteiras e carreteras, assim como a coordenação intersetorial entre o governo federal e os organismos de seguridade de seus 27 estados. Además, a política de drogas mantém um enfoque moralista, punitivo e militarizado, sobretudo contra as pessoas racializadas, mantendo a permanência histórica da violência. Además, o funcionamento da política de drogas tem resultados insuficientes também em la saúde e prevenção, incluído a pouca produção de informação e monitoreio de políticas, e falta de continuidade institucional, o qual também é uma grande diferença em comparação em Portugal. Por outra parte, em 2019 se modificou a Política Nacional de Drogas, a qual planteava a importância de monitorear as políticas de drogas e a necessidade de reorientar o enfoque do controle da oferta hacia a descapitalização do crime. Se bem isto é prometedor, ha quedado como uma proposta incipiente em la prática, pois a prática todavia opera principalmente a la inversa. O funcionamento da política de drogas se sustenta no sistema penal e o enfrentamento armado como estratégia operativa. Em razão de ello, contribui a um encarcelamento exacerbado de pequenos traficantes de drogas, especialmente negros e jovens. Pese a que a reforma legal a início do século XXI eliminou como condena penal a privação de liberdade por motivo de consumo de drogas, o encarcelamento por motivos de tráfico se ha incrementado drasticamente, lo qual se reflete em um número de traficantes menores presos.
Isso se explica em parte por la dificuldade de distinguir entre usuário, pequeno comerciante e o traficante pertencente ao crime organizado, e também por la gran quantidade de pequenos traficantes que operam em regiões dominadas por el crime organizado. Dessa maneira, há um número significativo de pessoas detenidas com pequenas quantidades, sem armas e sem antecedentes criminais, pero igualmente condenadas por tráfico, por lo tanto, a iniciar o período de prisão com penas elevadas. A falta de investigação sobre as cúpulas criminais e o enfoque en el tráfico ao menudeo, donde os jovens são rapidamente reemplaçados se são encarcelados, ha produzido um círculo vicioso de encarcelamento que perpetua a exclusão da população negra. Uma política contra as drogas centrada em la população vulnerável, como são os jovens, se acompanha de uma violação sistemática de los direitos jurídicos de los condenados, lo qual deverá ser protegido por um Estado de Direito como o brasileiro. O anterior se evidencia em uma desproporção em la quantidade de penas, violação de presunção de inocência e de condenas baseadas unicamente em flagrância, sem provas probatórias e número desproporcionado de detenções preventivas, que además de afetar as pessoas condenadas, sobrecarga os âmbitos jurídico e penitenciário. Outro aspecto que destaca é a proliferação de armas de fogo, tanto em manos do crime organizado como das forças estatais, e um conseguinte aumento da magnitude e gravidade da violência em la sociedade. A ampla disponibilidade de armas de fogo em manos de grupos criminais e o controle territorial de dichos grupos se refleja em la resistência armada de esses grupos frente ao poder estatal. Entre outros hechos está que os traficantes de droga bloqueiam o ingresso da polícia às comunidades, levantam barricadas e enfrentam as forças de segurança com armas de fogo, armas de guerra. Em la razão de ello, os enfrentamentos armados são frequentes e provocam mortes de ambos os lados, incluindo numerosos civis inocentes. As zonas controladas por grupos armados do crime organizado ligado ao tráfico de drogas também limitam a ação do Estado, não só da polícia, sino também da justiça, já que muitas denúncias não podem investigar-se nem executar-se ordens judiciais. Pero não só é o impedimento de entrada da polícia ou da justiça. Ele se estende também a empresas privadas encarregadas de serviços básicos como eletricidade ou telecomunicações, motivo por el qual esse tipo de serviço está deteriorado em las comunidades controladas por el narcotráfico, em las periferias. O poder de crime organizado se sustém em las ganancias derivadas del narcotráfico, ya que é a fonte de financiamento de la compra de armas, lo qual, a su vez, fortalece outras atividades delitivas. Además, destaco a existência de uma justiça paralela, em la qual a pena de morte e a tortura são práticas comuns. Dado esse contexto de opressão e medo, se dá um silêncio social das comunidades locais sobre a violência exercida por grupos civis armados ligados ao tráfico de drogas. Dada essa condição, se justifica manter uma política social centrada em la guerra contra as drogas. Ele, a su vez, alimenta um ciclo exponencial de armamentismo, tanto policial como criminal, e uma consequente alta letalidade, especialmente entre populações vulneráveis. Assim, a consequência é que a violência se perpetue como marca de sociabilidade histórica em Brasil. Outro ponto fundamental é que, sobretudo, as organizações da sociedade civil denunciam abusos e ações ilegais da polícia, incluindo invasão de domicílios, roubos, agressões e execuções extrajudiciais, lo que evidencia abuso de poder.
Además, la corrupción institucional es señalada tanto por las organizaciones de la sociedad civil quanto por los actores del Estado como el principal obstáculo para erradicar el tráfico de drogas. En tanto, la connivencia entre el Estado y las redes de narcotráfico, lo cual permite garantizar la continuidad del negocio de tráfico de drogas. Así que la policía es percibida como un agente de violencia y como ejecutor de violación de derechos, lo que alimenta entre las personas la desconfianza en el Estado, reflejando una degradación de la idea de Estado de Derecho. La intensidad de criminalidad y la violencia armada es una de las diferencias del Brasil en comparación con Portugal, ya que en ese país el fenómeno de las drogas se encuentra bajo relativo control. En Brasil, en cambio, el crimen y la violencia forman parte de la vida cotidiana, lo cual registra impactos en salud, educación, economía y ciudadanía. En las entrevistas con los participantes, la relación entre drogas y violencia fue el tema de preocupación transversal entre ellos. Como me disse um defensor público, trabalhando aqui nos acostumbramos a algo que só se vê em países de guerra civil. É uma quantidade enorme de armas com todas as consequências que conlleva, porque são letais e os dados estão à vista. O número de mortos e heridos é alarmante. Apesar de las diferencias, en ambos países, las poblaciones más afectadas por las políticas de drogas son las más pobres y racializadas. La exclusión social produce un ejército de reserva vulnerable a involucrarse en mercados ilícitos, ocupando la base de un sistema ilegal altamente lucrativo, impostos que são foco prioritário del controle estatal, resultando em encarcelamento desproporcionado e altas taxas de homicídio juvenil, especificamente em Brasil, não? Lo que repercute diretamente em el aumento de la desigualdade por el peso de estas situações em las famílias, por não hablar de la parte emocional e subjetiva. Também destacamos a dificuldade de atuar sobre o tráfico a grande escala em ambos países e as elevadas ganâncias que se produzem a partir da expropriação das vidas de populações racializadas e que enriquecem a uma minoria. Isso reflete uma tecnologia de dominação racial donde el racismo estrutura la hierarquización, exclusión y criminalización, tanto en Portugal como en Brasil. Aunque con consecuencias más severas en Brasil, debido a su contexto de desigualdad y pobreza estructural, que expresa problemas sociales desproporcionados entre el norte y el sur globales, causados por las políticas de drogas. Entonces, eso es la síntesis de la tesis. En fin, agradezco la atención y estoy a disposición. Muchas gracias, Marialuz, por esta síntesis difícil porque es un trabajo muy extenso, que apela a varios modelos de análisis y conceptuales también de cómo ir entendiendo la complejidad de esta trama. Es una problemática, como decíamos, muy grave que atenta, creo, a los modelos democráticos y que acontece en democracias, ¿no? Eso es lo más complejo. Tú acudes a la noción de guerras novísimas, ¿no? de novísimas guerras, de Tatiana Moura,
que me parece un concepto muy interesante a considerar. Leía hace poquito un trabajo también que comentaba que en México, en lo que va del año, desaparecieron 200.000 personas en violencia. Tenemos guerras instaladas dentro de nuestras sociedades en sistemas democráticos que nos están carcomiendo ese modelo que nos ha permitido vivir y bueno, entender esos fenómenos. También la necesidad de entenderlos desde las lógicas y de las epistemologías del sur, que tú rescatas también. Me pareció muy interesante poder retomar los trabajos de Boaventura, trabajos que han permitido entender un poquito mejor cómo desde nuestras regiones hay una racionalidad, hay una cultura y hay un modo de entender estos fenómenos. No sé si en la sala hay preguntas, comentarios de este trabajo. A mí me pareció muy interesante, como lo dije. Creo que tenemos muchas cosas para poder intercambiar. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta. Bien. Sí, adelante, aquí, Azucena. Muchas gracias, Mayalu. La verdad es que es una síntesis muy relevante y muy iluminadora, y más porque tenemos un contexto ahora mismo que nos permite casi ver con imágenes en directo, lo decía Fernanda hace un momento, ¿no? Justamente lo que cuentas en tu tesis. Me preguntaba, bueno, es un estudio en 2 países, un montón de trabajo de campo en ambos países, de contextualización y nada, por si querías profundizar un poquito más en ese abordaje, ¿no?, más metodológico de tu tesis, si querías abordar ahí un poquito. Entonces, fueron 2 estudios de caso, ¿no? Y comparación entre los 2 estudios. Yo trabajé con documentos de las Naciones Unidas para contextualizar la política mundial. Entonces, existen las convenciones contra las drogas, que son de década de 60, 70, 80, e depois vários documentos de evaluação de estas políticas. Então, trabalhei com análise documental destes. Também, em cada país, análise documental das legislações de controle de drogas e as políticas, revisão bibliográfica. E o trabalho de campo foram entrevistas com os atores sociais, principalmente com os atores sociais que implementam ditas políticas, porque como moradora do Rio de Janeiro e trabalhando em Fiocruz, como o Fernando mencionou, tivemos semana passada uma operação que foi muito mala e que é muito cerca de Fiocruz. Fiocruz está em meio del fogo cruzado, digamos, porque em torno de Fiocruz são várias comunidades periféricas que dominadas por facções de crime organizado. Eu pensava ao longo das décadas, vendo as mesmas coisas sendo feitas e que permanecem sendo feitas e que nada muda, e somente temos a percepção de que está piorando. Eu pensei, gostaria de conversar com os atores que estão fazendo isso, as polícias, a justiça, a defensoria pública, o Ministério Público, o executivo de políticas de drogas, para conversar com eles se há resultados ou não, porque me parece que não há resultados efetivos, não? Então,
por isso eu pensei nessa entrevista, que a maioria das entrevistas foram com estes atores, que exercem a política em cotidiano, e também que a maioria acha que não há resultados efetivos em Brasil. Já em Portugal, todos achavam que este câmbio que Fernando disse que estava trabalhando em observatório de las políticas de drogas em início deste processo e que tudo cambiou em 20 anos, esta perspectiva de penal e moralista para uma perspectiva de saúde, e que hoje o problema de drogas em Portugal é visto como uma questão de saúde pública. Então, a percepção de uma integração entre esses atores que exercem a política de drogas. E também entrevistei com movimentos sociais de pessoas que são afetadas por estas políticas, não? Então, foram 17 entrevistas em cada país. Basicamente, isso é a análise de dados foi através de análise de conteúdo, análise temática, é basicamente isso. Graças pela pergunta. Allá en el fondo hay una solicitud de palabra. Hola, aquí soy de Valdivia y estoy desarrollando, soy médica, residente de medicina familiar comunitaria, y estoy desarrollando una IAP en una población que vive la droga, el narcotráfico, digamos, a pequeña escala, pero muy tejido desde el territorio, como con su historia, digamos, son familias, es una población pequeña. Entonces estos pequeños narcotraficantes realmente son parte de la familia. Entonces es un poco difícil pensar cómo combatirlo o hacer una guerra contra nosotros mismos, ¿cierto? Entonces quería preguntar cuál es tu opinión sobre, o tu perspectiva sobre que, como con un enfoque de curso de vida, si hay potencialidad en trabajar el cambio paradigmático en las infancias, o qué opinión o evidencia tienes de eso, pensando en poder abordarlo desde algún lado, y también situándolo en que en Chile, no sé cómo es en otros países, la infancia y la adolescencia están muy expuestas a, digamos, la aprobación de los pares, y en este momento la moda en Chile es ser maleante, narcotraficante, acceder a ese dinero rápido y al neoliberalismo, al capitalismo salvaje, digamos. Si achava que podia fazer uma modificação das percepções das pessoas, porque ela trabalha com os traficantes nas famílias. Sí, es muy difícil porque esta cuestión de narcotráfico, como tentei trabajar la cuestión del mercado de trabajo para poblaciones excluidas, ¿no? Entonces, nosotros que estamos en los servicios de salud o en la salud, cómo cambiar cuestiones que son estructurales, ¿no? Porque es eso, tenemos un gran desafío para la juventud, sobretudo em sur global, de inserção, de trabalho, uma grande população de excluídos, e o narcotráfico se apresenta como uma possibilidade, não? Então, para mim, é somente a partir da educação, de la discussão de esses problemas, de la visibilidade de isso, que na verdade não é uma possibilidade, mas sim uma necropolítica, não? Uma inserção que
tu vais ser inserido para ser encarcelado ou para ser morto, como penso que Chile não há esse problema, mas como Brasil, México, Colômbia, tantos outros que América Central, que têm esse problema da violência relacionada ao narcotráfico como uma necropolítica muito mala, não? Então, infelizmente, para mim desafio também porque as respostas teriam que ser estruturais, porque é um problema estrutural, não? E também em las próprias avaliações das políticas em Nações Unidas não se aparece lá preocupação com estas pessoas excluídas, com este contexto de este mercado que está sempre excluindo e expropriando as populações. Então, por isso eu coloquei como esse nome da conferência, Ecos do Colonialismo, porque continuamos fazendo o mesmo. E se vês quem são as pessoas desaparecidas, quem são as pessoas mortas ou encarceladas, são as populações racializadas em la maioria. Então, é todo um sistema muito grande que parece não haver muita visibilidade. Então, em la parte del micro, penso que somente a educação, a visibilidade, a conversa, o apoio às famílias, não? Mas me coloco à disposição também, se queres pegar meu correio para que possamos trocar mais. E também para pessoas aqui que estão nesses sítios de mais exclusão e impacto dessas políticas de drogas, que talvez possamos pensar em redes de discussão e investigação, não, sobre em nossos países acerca dessa problemática. Allá, mientras le dan el micrófono, pensaba también que el problema es que estos modelos están también en nuestra matriz de profesionales del campo de la salud, ¿verdad? Muchas veces los sistemas de cuidados y de atención a la salud funcionan con referencias similares a los de las políticas de drogas, ¿verdad? Respecto a las poblaciones. Hay un desprecio muchas veces, un desconocimiento, una invisibilización también que no facilita los procesos alternativos, digamos, ¿no? Hay un trabajo profundo que hacer y nos interpela a todos por eso, ¿no? Adelante. Parabéns, Mayalu, parabéns pela tese, pelo prêmio. Meu nome é Isabela, eu também sou do Brasil e a minha pergunta é sobre o período do teu estudo. Eu imagino que ele deve ter incluído 2 diferentes governos. E a minha pergunta é sobre como que o avanço da extrema-direita no Brasil e de uma pauta conservadora contribuiu para esses resultados que você encontrou, se os seus interlocutores localizavam essas questões no percurso da política. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Vou falar portunhol. Bueno, o período de estudo em Brasil se centrou mais em período de governo Bolsonaro, não? Mas, infelizmente, o enfrentamento armado e a falta de reflexão e câmbio a respeito da questão militarizada, a questão do crime organizado, a questão da segurança pública, não cambia muito entre governos de direita ou esquerda. Então, isso, enfim, é um grande problema, não? Em relação à questão da saúde especificamente, que não foi meu foco, mas claro que também se apareceu,
Em período de governo Bolsonaro, praticamente a rede de saúde mental foi desconstruída, se perdemos financiamento, hasta hoje estamos muito malos em relação a isso, a cuidados tanto de saúde mental como cuidados relacionados a álcool e drogas. Então, nesse sentido, sim, o governo de direita é muito prejudicial, porque tem mais essa visão moralista em relação à questão de consumo de drogas e tudo. E Brasil está, como penso que deve saber, muito do financiamento de SUS para a saúde mental foi para comunidades terapêuticas que muito involucradas com religião evangélica, então uma pauta moralista que vem drenando a rede de saúde mental. Agora, com esse governo, há intento de cambiar isso, mas os problemas de saúde mental e os problemas de saúde relacionados ao consumo de drogas seguem sendo um grande desafio, junto com a questão do enfrentamento, não? Então, realmente é muito problemático. Mas penso que em Portugal também não vi este câmbio em relação a governos. Mas espero que Portugal tradicionalmente está em governo de esquerda ou centro-esquerda, e isso se reflete agora não, mas enquanto em período de la tesis, não. E essa parte da saúde é muito forte. Então, não sei como está agora, que tinha que atualizar. Bien, todavía tenemos un par de... adelante. Hola, parabéns Mayalu por el premio y por la excelente tesis, interesante y urgente. Sebastián Medina, yo soy Sebastián Medina acá de la Escuela de Salud Pública, académico, y mi pregunta es para que profundices en la inclusión de la teoría postcolonial o de la aproximación postcolonial, en el sentido de cómo en los actores que entrevistaste se ven otros saberes, otras formas también alternativas de lidiar desde el sur con este problema, más allá de las diferencias que, bueno, está bastante clara entre el sur y el norte global de la aproximación a la política, sino que las alternativas o las formas de vivir o sobrevivir con el fenómeno desde este conocimiento popular, este conocimiento puede ser racializado, desde una subalternidad. Un poco que nos cuentes esa parte de tu tesis que todavía no se muestra. Gracias. Gracias por tu pergunta. Como estava, mi foco era as políticas estatais, então seria mais na perspectiva macro. Não cheguei a trabalhar essas perspectivas que penso que cuidado, bem viver, e formas de cuidar em relação à questão das drogas, porque o foco da tese é mais a questão de violência e saúde, então mais voltada a essa perspectiva macro da política de drogas e como esta política tem consequências em las populações, em las famílias, em la sociedade. Então penso que é uma boníssima ideia de como desenrolar, não, essa perspectiva mais voltada para a saúde, e penso que não as teorias pós-coloniais, mas os saberes de las populações do sul talvez possam sim trazer boas contribuições, pero que em Brasil não vejo essas contribuições. Penso que tu pergunta traz uma perspectiva revolucionária, não?
porque não é o que vemos em a dificuldade dos sistemas de saúde trazerem estes saberes para ajudar-nos a pensar novas contribuições e possibilidades de tratamento, não? Mas isso não foi mi foco em teses, o consumo de drogas, pero sim a oferta, o enfrentamento da oferta, porque estava centrada em la questão da violência e saúde. Muy bien, bueno, sí, vamos a cerrar, ya estamos en la hora, así que... Bien. Bueno, agradezco a Fernando que haya coordinado. Antes de que se empiecen a parar, yo tengo varios puntos. La organización del Premio Francisco Mercado es un asunto de un trabajo colectivo. O sea, aparezco yo aquí, pero sí quisiera que le dieran un aplauso a Azucena Pedraz, a Denise Gastaldo, a Mauricio Correa, que sin ellos no podríamos sacar adelante el premio. Invitamos a quienes están haciendo su doctorado, van a terminar su tesis, que envíen su tesis para la edición 2027. El 6 de enero del 2026 se abre la convocatoria y pueden encontrar toda la información en el sitio web o en nuestras redes sociales, ¿sí? De parte del comité organizador le van a entregar un obsequio a Mayalú, además de su constancia por haber sido la premiada